Ei você, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, e não duvide disso, porque eu sou mesmo. E eu estou de volta para dar seguimento a esse nosso ciclo virtuoso de entrevistas com grandes personalidades de várias calçadas profissionais aqui na cidade de Manaus. Hoje eu recebo, vocês nem imaginam a minha alegria. Eu estou assim eu fico muito entusiasmado, muito alegre em receber os nossos convidados, principalmente porque é um ato de gentileza, é um ato para mim, de extrema, mas de extrema bondade aceitarem um convite para vir aqui. E é assim que eu encaro a sua chegada aqui. Por isso eu fico muito feliz. Mas hoje eu tenho mais um item a agregar a esse meu sentimento de gratidão e de felicidade por receber a nossa personalidade, a nossa convidada de hoje. Sabe por quê? Tem pessoas aí que, ou seja, vão começar a rir, olha, Humberto, é por isso. Minha gente, trata-se da doutora Caroline Rodrigues. Prestem bem atenção. A resposta, né, que vocês estão querendo, né, de por que eu estou tão satisfeito, vai estar aqui. É um trechinho assim, sobre ela. Ela é uma médica geriatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela é professora mestre titular da Universidade Federal do Amazonas. Ela é geriatra no Hospital Universitário Getúlio Vargas e proprietária e diretora da clínica Instituto Senecer. Entenderam por que eu estou muito feliz? É porque tem tudo a ver comigo, né? Tudo que ela faz. Né? A expertise da doutora Caroline, olha aqui, sabe a carapuça? Tá no Humberto Amorim. E eu estou feliz, né, que quis o destino que eu tivesse o privilégio de entrevistá-la. Principalmente porque, doutora Caroline, eu vou falar só para a senhora. Na verdade, tem tanta gente dizendo, né? Mas eu vou falar para a senhora uma coisa. O que eu tenho de amigos, o que eu tenho de conhecidos, vendo essa entrevista agora, até porque disseram para mim, e nós vamos desvendar esse mistério durante essa entrevista, disseram para mim, olha só, Humberto, ela é uma geriatra? Eu falei, é. Aí outros disseram, onde é que você encontrou essa geriatra? Outra indagação, Humberto, ela é daqui de Manaus? Outra indagação muito interessante, Humberto, ela faz atendimento ao público aqui em Manaus? Agora eu fiquei, mas por que isso? Por que essas perguntas? Aí eu fui lá no dever de casa e descobri uma coisa. Está aqui o caminho que nós vamos seguir com a doutora Caroline Rodrigues. Eu descobri que em Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, nós só temos 5 geriatras. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos, ainda bem, né? Eu não estou dizendo que isso está errado, principalmente do que eu vou falar agora, e nós temos mais de 1.000, chegando a 2.000 pediatras. Pediatras, os bebês em Manaus estão bem cuidados. Os bebês não têm como não receberem, como devem receber, a assistência médica devida. Agora, nós, os velhinhos, olha, tá brabo, o negócio tá sério. E nós vamos descobrir nessa entrevista por quê. E se alguma coisa está mudando de melhor para todos nós, os idosos. Sabe por quê? Porque a população de idosos aumenta do dia para a noite, todo dia. A população de ontem já não é a mesma de hoje. E a de amanhã, a população de idosos, já não será igual a de hoje. Será que isso é verdade? Doutora Caroline, seja muito bem-vinda. A senhora viu o quadro que eu desenhei aí? Agora está só pensando, esse Humberto. Mas eu gostaria de saber, primeiramente, e seja bem-vinda. A senhora já viu que eu estou feliz em recebê-la. Obrigada, também é uma honra estar aqui.
Obrigado. Tê-la também é uma honra. Mas eu gostaria de saber o seguinte, isso tudo que eu falei, procede, doutora? Eu estou na Berlinda agora. Não, a senhora certeza. concorda com tudo que eu falei lá? Não, isso é verdade. Hoje nós somos, no Amazonas, né, somos 5 geriatras. O norte também tem poucos geriatras. Se você colocar no Brasil como um todo, né, entre as especialidades, a geriatria ainda tem um número muito baixo de especialistas. Só que eles estão se concentrando muito mais no Sudeste, São Paulo principalmente. É o maior número de especialistas na geriatria em São Paulo. E aí você até estava me perguntando, mas por quê, né? O que acontece? O que causa isso? Já que temos tantos idosos também aqui no estado do Amazonas. Um dos grandes motivos é a formação médica. Então, para nós sermos geriatras mesmo, né, de fato e de direito, nós temos que fazer a residência médica. A residência médica são por volta de 2 anos de geriatria, em que nós vamos ser capacitados lá diariamente. 2 anos seguidos, assim, direto ali, focado 60 horas semanais da nossa carga horária, só vivendo, treinando, atendendo o público e aprendendo, estudando sobre o envelhecimento, as principais doenças do envelhecimento, como tratar, como cuidar, considerando os aspectos do envelhecimento, considerando os aspectos sociais daquela pessoa, o que ela quer para a vida dela e para a sua velhice, e considerando também a família. E tudo isso a gente vai aprendendo ao longo desses 2 anos. Agora, formação do médico geriatra hoje, nós não temos no Amazonas. Esse é o calcanhar de Aquiles, então. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Esse é o principal. Claro que tem a questão de gosto dos médicos recém-formados, tem. Mas se tivesse, a gente com certeza iria aumentar esse número. Doutora Caroline, eu tenho um filho que vai fazer 20 anos e que está cursando a universidade, e ele já tem reuniões, já vai para 3 anos na universidade, ele tem reuniões sobre a questão da profissão, das colocações, que tem um foco, né, uma atenção voltada para a questão financeira. Então, hoje as pessoas mergulham nas profissões olhando, essa profissão é a profissão do futuro, terá retornos financeiros, etc, etc. O que acontece? Eu estou realmente abismado com isso. Se existem tantos idosos no estado do Amazonas, eu estou focando Manaus e estado do Amazonas, e o médico precisa sobreviver, o médico precisa viver bem, o médico precisa ter uma boa vida. Essa profissão, ela não dá indicadores de retornos financeiros no futuro, e isso pode ser um problema? Não, ela tem bom retorno financeiro. O público que hoje a gente tem, eu falo que a gente tem uma demanda reprimida. Hoje, quem me procura, eu tenho uma boa clientela, mas ainda era para ser mais pessoas ainda. O que falta? Cultura, então, para os idosos de procurar o geriatra? Com certeza. É isso? Primeiro temos preconceito. O idoso próprio tem preconceito com sua idade. É verdade. Me fale. Por que isso? Aliás, me dê um exemplo disso, um exemplo do porquê que a senhora detectou que certos idosos têm preconceito com a sua própria idade. É aquela questão, não assumir que está com os seus 60, 70 anos e que tem sim mudanças no seu metabolismo, na sua estrutura. E ele, não, eu não estou velho, eu não preciso de geriatra. Geriatra é só para aquele idoso que esteja muito doente. Essa ideia que tem. Que o geriatra acaba sendo para aquele idoso que anda devagarzinho, que tem muitos problemas de saúde, e não é bem assim. Então, temos essa cultura. Então, tá com problema, tem sérios problemas, mas não, eu não preciso do geriatra. A partir do e isso parte do próprio idoso, doutora? Do próprio idoso. O próprio idoso fala. Não, ainda não preciso. Vários pais de amigas minhas falam para as suas filhas, né, que elas falam para ir comigo, e falam assim, não preciso ainda. 75 anos, não preciso ainda. Os filhos também têm essa cultura. Aí não vai ser o preconceito, né? Não, papai tá bem, papai tá legal, ele sai para tomar uma cervejinha com os amigos, ele toma até uma dosezinha de vodka, tá tudo Exatamente. bem. É essa a atitude dos filhos? Também, aparentemente, né? Porque
Nós da geriatria, a gente tem um olhar clínico em detectar situações que possam levar à vulnerabilidade, Claro, ou levar claro. a perder a sua independência de maneira mais precoce. Então, essa é a grande questão da geriatria, você ir precocemente para a gente olhar e observar se não tem nada que possa tirar esse idoso do envelhecimento bom que esteja tendo. E isso tem a ver com envelhecer com saúde? Esse é o pano de fundo fundamental, doutora? Sim. É envelhecer com saúde. Mas o primeiro passo seria, então, assumir a sua velhice, assumir a sua nova condição? Sim, eu acho que isso é importantíssimo. Nós, seres humanos, quando a gente assume realmente os nossos problemas, a nossa saúde, as coisas começam, de fato, a melhorar. Essa é a verdade. Quando os jovens não vão envelhecer, né? A gente vive como se a gente nunca fosse envelhecer. Então, faz tudo o que for e não pensa, se eu fizer essas escolhas aqui, pode ser que lá na velhice isso me comprometa. Isso não é pensado, né, doutora? A maioria não pensa. Não pensa. Estamos tendo uma mudança? Estamos tendo uma mudança. Temos um número de jovens mais preocupados na saúde em si? Estamos. Tá? Mas ainda não temos tanto assim. Essa geração eu acho que aí os 40 e 50, ainda não foram uma geração preocupada tanto assim com a saúde. E as dos 60 e 70 não teve muitas informações. Claro, concordo não plenamente com a senhora. Concordo. Né? E a gente tem informações, quer dizer, a gente teve até um certo ponto, bem pertinho, não muito longe, de médicos clínicos, de médicos outros, médicos cardiologistas, médicos endocrinologistas. Quer dizer, as nossas informações, eu estou falando por mim agora, eu peguei uma ali, uma aqui, o meu cardiologista disse, Beto, ó, isso aqui, vamos fazer aquilo. Beto, olha, aí vem o urologista, olha, ó, o exame de próstata. Quer dizer, a gente fica colhendo informações de como se comportar sem ter uma fonte única e especializada como é a sua. Não é que... Mas isso está mudando, doutor. Está mudando. Isso tem que mudar, doutor? Eu acho que tem que mudar. Tem que mudar. Como no Sudeste, porque eu tive que fazer a minha formação em São Paulo, como eu falei, para eu ser geriatra, fui embora de Manaus. Passou os 2 anos obrigatórios lá. 3 anos ao todo. 3 anos. Que eu fiz cuidados paliativos e aí depois voltei. Nesse tempo, então, nós começamos dá para se perceber, né? A cultura lá já é bem diferente daqui. Mais avançada. As pessoas realmente já vão primeiro no geriatra, vem o geriatra, organiza, administra aquelas doenças, faz todas as orientações que tem e, lógico, encaminha conforme a necessidade para os outros médicos, com certeza. Doutora, qual é o momento crucial da mudança, né? Que quando dá aquele pulo, mudou, amanheci e mudei. Quando é que o homem, a mulher, devem visitar com que idade? Visitar o geriatra e dizer, olha, aconteceu um negócio comigo que eu estranhei, tanto o homem quanto a mulher, que eu sei que acontece. É essa atitude, doutora? Aí quer dizer, porque a mudança acontece e a pessoa tem que acusar o golpe. A senhora recomenda isso? Humberto, existe a recomendação até pela Sociedade Brasileira de Geriatria em que ela orienta desde os 30 anos. Desde os 30? É porque, a partir dos 30 anos, a nossa capacidade funcional ela começa a ter um decaimento. Não é muito grande, mas começa. Ali. Né? Devagarzinho. Lógico, quando imperceptível, né, doutora? 60, imperceptível. Ele está acontecendo ali, você nem sente. Quando chega aos 60, aí a gente já caiu significativamente. Sim. O que acontece? Se a partir dos 30 anos eles recomendam, isso varia muito dentro da própria geriatria, tem alguns geriatras que não, mais para frente, 30 é muito novo, para ir com um médico especialista na geriatria, né? Eu sempre digo assim, olha, tudo bem, a partir dos 50 eu recomendo, a partir dos 75, obrigatório. É obrigatório. Não tem como. Quer dizer que daqui a 5 anos eu tenho que... Eu tenho que ir lá com a senhora. Eu tenho que ir lá com a senhora direto, né, doutora? Obrigatório. Por quê?
A partir dos 75 anos, nós vemos um decaimento muito mais E é súbito, né, importante. doutora? É súbito. Aí começa de ano em ano, se aquele idoso não se mantém ativo, não faz o exercício físico, não mantém algumas questões importantes na vida, anualmente você começa a observar a decadência. Realmente, a decadência seria o decaimento, né, do organismo. Tanto do físico metabolismo. quanto mental, né, doutora? Sim. Aí nós precisamos fazer algumas coisas para Para evitar dar que uma isso, ajustada, para né? que isso não aconteça, né? E você está falando, olha, minha geração já passou, já temos 60. Não, há 20 anos eu como não que- era idoso, doutor. É. Há 20 anos eu não era. Imagina, todos os meus colegas de classe, eu falei isso para a senhora, todos os outros nascidos, os baby booms, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é o meu caso, eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial. Essa turma está toda, e são milhões no Brasil, nessa nova etapa de idosos. Sim. Isso é um fato, doutora, indiscutível. E é nesses que a gente tem que trabalhar mesmo, porque, ok, já chegou nos 60, mas não significa que não possa ser melhorado, não significa que não possamos fazer, ter atitudes na vida para que melhore o resto do envelhecimento. Como a senhora define, então, baseado nisso que a senhora acaba de dizer, esse termo que foi criado, ele foi forjado recentemente, eu acho que uns 15 anos, eu acho que eu comecei a ouvir esse termo, a boa idade, eu estou na boa idade. O que é isso para a senhora? Que definição é essa para o idoso? Mas aí é uma questão que falam muito da melhor idade. Né? Desculpa, não é melhor, não é boa, é idade. melhor, eu errei. Falam A que melhor velhice idade. É a melhor idade. A melhor idade. Né? Aí a gente questiona, porque não é que o envelhecimento seja a melhor idade. Cada um vai ter, dentro da sua vida, uma fase em que possa ter vivido melhor, aproveitado mais. Então, não tem como a gente dizer que a velhice, não tem outro termo, velhice, a gente envelhece, seja a melhor idade. Nós temos Mas ela é alterações, normal, né, doutora? mas tem como a gente tornar esse momento tranquilo, bom, continuar Boa notícia. com a sua vida inserido na sociedade, fazendo suas atividades sem grandes perdas, sem grandes comprometimento, tanto da parte física quanto social, intelectual. Então, tem como a gente melhorar? Tem. Existem formas desse seu envelhecimento ser mais tranquilo? Tem. Não é, gente, ter 80 anos não é sinal de ficar sentado olhando para a televisão. Como um inútil, ali, só... Não é porque tem 80 anos, não é normal estar andando devagarzinho e não conseguir fazer suas atividades. É porque envelheceu pior. Doutora, repita isso, por favor. Quer dizer que uma pessoa com 80 anos, se ela anda devagarzinho, se ela tem certas restrições em muitas atividades, é porque ela envelheceu pior, é isso? Sim. E ela poderia ter envelhecido melhor, sem dúvida. Com certeza. O que ela não fez, doutora? Então, o que hoje nós sabemos, principalmente dos centenários ativos, porque dentro da geriatria, só um adendo, dentro da geriatria esse termo ativo, funcional, é muito importante. O que significa isso? É que a pessoa consegue fazer suas atividades do dia a dia de forma independente, sem precisar da ajuda de ninguém. A OMS fala longevidade ativa, ou seja, nós queremos aumentar o nosso tempo de vida. A Organização Mundial de Saúde preconiza isso. É que a gente aumente o nosso tempo de vida, mas o nosso tempo de vida ativo. Isso é saúde para o idoso. Porque, doutora, realmente, a senhora tocou num ponto que é muito delicado. Você se tornar um idoso dependente de outras pessoas, você se tornar, de repente, eu vou usar a palavra, eu sei que ela é dura, mas você se tornar um fardo, de repente, para os familiares. Mexe com todo o sistema familiar, não mexe, doutora? Sim. E se mexe com a família, mexe com a sociedade como um todo. Principalmente. Então, nós da geriatria, a gente busca o quê? Que esse idoso, mesmo que tenha várias doenças, ele possa se manter ativo e independente pelo maior tempo possível da vida dele. Esse é o grande alvo, não é? Esse é o grande alvo. Mantê-lo ativo.
Me dê um exemplo de uma atividade para um idoso. Vamos colocar ele na faixa de 70 e 80. O que é uma ou várias atividades que a senhora considera importante para os idosos? O exercício físico, ele é importantíssimo. E aí, dentro do exercício físico... Assistido, né, doutora? Sim, sim. Tem que ser assistido, sim, isso não é o cara ir lá para a pracinha onde tem aqueles brinquedos e bababá, lá vão ter. Não. O exercício físico coordenado, regular, né, assistido por um profissional, isso vai manter a massa muscular, a massa magra, de forma mais eficiente por mais tempo da vida. Entenda que é a massa muscular, que é capaz de fazer a gente levantar ou sentar de uma cadeira e andar. Coisas que hoje a gente faz sem dar muita importância. Levantar de uma cadeira, verdade. Quando você chega nos 80 anos, as pessoas começam a ter dificuldade de levantar a cadeira. Por quê? Perdeu massa muscular. Eu vi um amigo meu, eu estava num evento. Isso aqui é um fato que eu presenciei. Eu vi um amigo meu, aparentemente legal, ele estava bem, e ele caiu uma colher. E ele se afastou e se acocorou para pegar a colher. Ele não conseguiu, de repente, levantar. Aí nós notamos isso e fomos lá e ajudamos ele. Da forma que ele se levantou e sentou-se, voltou tudo ao normal. Mas aí a família dele toda teve esse sinal de alerta, que ele simplesmente se abaixou para pegar uma colher. Quando ele quis levantar, não conseguiu. Isso foi um sinal, assim, um sinal desse assim, pum, para derrubar, não é, doutora? São esses sinais que a gente, durante nosso exame clínico, quando a gente atende o idoso, a gente começa a perceber. E começa a conversar com a família. Olha, precisa ter mais Disso atividade. Vamos fazer o exercício físico. Mas é uma resistência muito grande ao exercício físico de quem já... Na verdade, quem é jovem também tem a sua resistência. Sim. Mas, de fato, para os idosos na faixa dos 80, que é uma geração que realmente não teve o acesso à importância disso, sim, sim. Eles não conseguem na faixa de 70 também, benefício. doutora, me permita, entendeu? Me permita. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu li em algum lugar que o idoso, ele não cai para quebrar o osso. O osso quebra e ele cai. A senhora pode analisar isso? Eu li. Quer dizer, as pessoas que estão com osteoporose, com problemas nos ossos... Acontece as duas coisas, formas. Doutora. Quem tem osteoporose tem um osso mais frágil. Mais frágil. E aí ele O osso pode quebrar e ele cair. E não ele cair e quebrar o osso. Pode acontecer isso. Mas a maioria é o baixo impacto. Então, a osteoporose faz com que uma queda da própria altura seja suficiente para fraturar o osso, né? Nós temos as duas formas, né? Mas realmente o mais predominante é cair e fraturar. A queda no idoso é uma das ocorrências que mais trazem problemas para os idosos? É a queda, doutora? A senhora recomenda, então, hoje, para quem pode, logicamente, ou a senhora tem algum conselho mesmo para quem não pode, de como adaptar uma casa? A casa com o idoso, ela tem que ter uma certa adaptação, doutora, por parte da família? Mesmo que seja aquele idoso... Ativo, independente, a gente chama de robusto, ou seja, ele é totalmente independente, existem algumas alterações do próprio envelhecimento que aumenta seu risco de quedas, né? Então, tem algumas adaptações na casa que a gente sempre sugere. Não precisa ainda, talvez, colocar corrimão na parede inteira, como alguns casos precisam, mas evitar degraus, principalmente aqueles degraus pequenininhos, evitar tapete. Dentro da casa. Dentro da casa. O local onde minha mais casa não cai. Tem nenhum tapete sequer. O local onde mais idoso cai é dentro de casa. Da minha casa eu tirei todos os tapetes, todos. Porque eu li uma vez sobre isso. O tapete, o idoso escorrega no tapete. A senhora recomenda, com a casa de um idoso, evitar ter tapetes, doutora? O ideal é não ter tapete. Zero tapetes, né, doutora? Principalmente no quarto. Principalmente no quarto. E no banheiro também, nem pensar. Evitar dentro do quarto. Tem aqueles que são antiderrapantes, que grudam E funciona, bem. doutora? Funciona isso? Não, dá pra gente usar. Dá pra usar. A gente consegue colocar. Mas você tem que comprar um antiderrapante bom. Não adianta colocar um
um cópia pirata não, né? Você tem que comprar Cuidado, então, ao comprar o tapete, né, doutora? É. E aí, dentro do quarto, sempre é importante a gente não colocar muitos móveis pequenos em que o idoso possa esbarrar no meio da noite quando levanta para ir ao banheiro. E se ferir. Se fere, aí tropeça, o equilíbrio está mudado, pode cair, né? E bater a cabeça, isso não pode nem pensar, né, doutor? Um idoso bater a cabeça. Não pode. Agora, Humberto, pode não ser nenhuma queda extraordinária. Uma queda simples, não teve fratura, não teve nada, é capaz de mudar a funcionalidade de um idoso. É capaz de deixar ele com medo de cair. E isso ele começa a se isolar, começa a deixar de sair de casa e começa a trazer grandes problemas. Uma simples queda. Então, por isso que a gente bate muito na tecla realmente da queda. E nós sabemos que tem vários fatores que aumentam as quedas. Dentro do envelhecimento natural, nós temos mudanças na visão. Nós começamos a não distinguir direito a profundidade. Então, você, às vezes, não consegue ver aquele batente pequenininho. Sabe? Aquele Sim. Às vezes, você... E aí você, tropeça. Você vai dar um impulso menor ou maior, E aí tropeça. indevido, e cai. Temos a idoso mudança... deve sempre segurar no corrimão das escadas Por públicas, isso não é, que doutor? nas escadas sempre deve ter o corrimão. Escada sempre tem que ter corrimão. E os filhos devem orientar, não é? Os netos, vovô, É o segura nesse corrimão. Isso. Exatamente. Doutora, eu vi esses meus amigos, estou entregando tudo que é amigo meu, que tem esse negócio dessas vitaminas que saem na televisão, que a gente chega na farmácia e as moças são orientadas para dizer, olha, isso aqui agora está fazendo um sucesso danado nos Estados Unidos. Você toma uma pastilha dessa e resolve, ajuda o osso a ficar mais forte, a musculatura. A gente vai na farmácia e o que a gente vê de vitaminas... O que a senhora tem a dizer sobre isso, doutora? Não tem nenhum E estudo. os idosos estão comprando, doutora? Não tem nenhum estudo científico hoje que comprove de fato, né, que tomar um polivitamínico vai fazer com que seu envelhecimento seja melhor. Não existe Que isso. tomar uma determinada vitamina única vai fazer com que você viva mais ou que evite o Alzheimer, por exemplo. Não tem. Sabemos de uma alimentação balanceada, sabemos que o exercício físico, isso nós temos Isso estudos. é comprovado, né, doutora? Exercício físico e alimentação balanceada, isso a gente tem comprovação que eles impactam no tempo de vida e na qualidade do seu tempo de vida. Em como você vive esse seu tempo. Entre o exercício físico é uma das coisas primordiais para a nossa saúde. Não só do ponto de vista de você diminuir massa gorda, não. Do ponto de vista de você se manter ativo, melhora quadros de depressão, diminui o risco de Alzheimer, já saiu o estudo aí até do hormônio da irisina relacionando. Nós melhoramos o controle das doenças crônicas, pressão alta, diabetes, tratamento para osteoporose. Hoje, sabemos que exercício físico entra na lista para tratamento de depressão, Humberto. Depressão hoje você tem que estar junto com o astral da pessoa, né? Porque a depressão é a doença da alma, né, doutora? A alma adoece. E o exercício físico ajuda, com certeza, vitamina a alma da pessoa. É isso, doutora? Esse é a melhor vitamina, se for comparar o exercício físico que a gente tem. Da alimentação, nós sabemos que tem alguns estudos falando da alimentação do Mediterrâneo, né, como sendo... trazendo esse benefício de uma longevidade ativa. Dentro dos estudos, eles mostraram principalmente que essa alimentação era devido legumes, evitar carne vermelha, usar os flavonoides que está dentro do vinho, mas não precisa ser o vinho, pode ser a uva integral, suco de uva integral. Sim. E dentro nesse estudo começou a se perceber que não era só uma questão da alimentação. É que essa população também era muito ativa. Ok. Então, as duas coisas estão sempre relacionadas. Assim, né? A alimentação com e os o exercícios físicos. Quando a gente fala de envelhecer ativamente e a gente dá qualidade para os nossos anos de vida, né?
a gente também vai ter que lembrar de cuidar da nossa alma, como você disse, mas é o nosso emocional, o nosso mental. A saúde mental, ela não está dissociada da saúde física. Então, a gente não pode pensar em tratar a saúde física sem cuidar da mental. Maravilhoso isso. E o idoso, ele está mais propenso, doutora, a adoecer mentalmente. Com certeza. Eu acho que ele, ao perceber que tem muita coisa mudando, que ele já não consegue, se ele não tiver apoio, o amor familiar é fundamental nisso Sim. tudo, nesse quadro, doutora? Sim. Agora, lembre, é só pra gente também não ficar com a ideia que todo idoso é bonzinho. Sim. Né? Disse tudo. Então, assim, o quanto você criou laços e relacionamentos ao longo da vida vai ser importante lá na sua velhice. Claro. Né? Então, existe o conceito de reserva afetiva, né? Então, quanto que você, ao longo da sua vida, conseguiu fazer esses amores, esse carinho. Que vão dar o suporte naquela hora. Infelizmente, Humberto, na nossa realidade, eu atendo no Getúlio Vargas, então eu atendo muito o público do SUS. Então, o número é muito grande, né? No SUS de pessoas. Então, a gente vê que, infelizmente, tem muitas famílias que não conseguiram ter esse vínculo. Muitas vezes, mesmo o pai tendo sido presente, Sim. Infelizmente, nós não vemos. Não é que eu não veja isso em alta classe, tá? Mas, realmente, é que o número é mais expressivo. Né? A saúde mental do idoso é peça fundamental para tudo acontecer. O que acontece é que, com a velhice, a gente tem perdas. Naturais. Perdas naturais, né, doutora? Perda quando você aposenta. Sim. Perda de pessoas queridas. Perda de vitalidade. Sim. Perda de condição financeira. Sim. Então, algumas perdas vão acontecendo. E ele tem que se adaptar a tudo isso, né, doutora? A adaptação. A gente chama de resiliência e é a nossa capacidade de se reequilibrar, de se reerguer após algo que estresse a sua vida, algo que balance, né, te desequilibre. Então, é você ter a capacidade de voltar ao que era. Você vive o luto, mas depois você consegue voltar para a sua vida. Você aposenta, mas consegue redescobrir e ressignificar a sua vida através de outras atividades, como você mesmo está fazendo. Redesenhando, né, doutora? Quantas pessoas têm perdas físicas, então, por causa de uma artrose, não consegue mais aquela vitalidade de fazer, de sair de casa daquela forma como fazia. Tá, mas não consegue dessa, mas consegue dar do jeito B. As pessoas não conseguem enxergar que podem fazer de outra forma. Só conseguem enxergar aquela. Importante. E a adaptação. E aí que entra a geriatria também, não é, doutora? A senhora dizer que, de repente, para esse paciente, você pode fazer de outra forma, que ele pode até não ter essa noção. E aí eu vou te falar o seguinte: a geriatria, nós somos a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por que gerontologia? Gerontologia são todos os outros profissionais da área da saúde que trabalham em envelhecimento. E eu lhe explico para todos. Quais são esses profissionais, doutora? Quais são os profissionais? Já. A geriatria, ela não trabalha sozinha. O médico não trabalha sozinho. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, ela não funciona sozinha, a senhora quer dizer? Não funciona, né? No sentido de que é com uma equipe que nós vamos conseguir melhorar muito mais a saúde do idoso. Trabalhamos aí a psicologia, o psicólogo, o nutricionista, educador físico, o dentista, o odontólogo, o fisioterapeuta, terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistência social. Estou esquecendo algum? Olha só, quanta... Mais ou menos esses. Gente, né? Desculpe se eu esqueci. Ainda falta. A senhora esqueceu. Não sei, ainda mas falta. Eu estou esquecendo alguém. Doutora Carline, me diga uma coisa. Qual é... Hoje nós temos aí uma conscientização bem maior acerca desse mal, o mal de Alzheimer. Quais são, doutora, os primeiros sintomas que as famílias devem procurar observar no idoso de que possivelmente
ele está no início. Eu sempre me refiro ao início, porque é aí que a gente tem que atuar, né, doutora? Ele está no início de mostrando, os sinais começam a piscar, a sinalizar que o mal de Alzheimer está tomando conta daquele idoso. Nós temos alguns sinais de alerta. Quando a gente fala sinal de alerta, é aquele sinal, opa, eu tenho que levar no médico para ele investigar a memória do meu pai, da minha mãe, do meu familiar. Entre eles, repetitivo, ou seja, fala a mesma coisa. Conta a mesma história, ou conta doutora. a mesma história várias vezes, esquece totalmente aquilo que falou. E aí é importante, ele esquece, fica repetitivo, mas não significa que ele não saiba raciocinar. Ok. Então você pergunta, pai, eu vou no supermercado, o senhor quer alguma coisa? Quero, eu quero um iogurte, quero isso, quero aquilo. Plenamente perfeito. A pessoa vai no supermercado, compra e voltou. Quando chega, pai, eu trouxe as compras. Que compra, menino? Onde tu estavas? Eu fui no supermercado. Olha só. Mas eu não pedi. Esse é um grande sinal. E aí começam os conflitos, inclusive, que a Sim. filha diz, mas o senhor falou? Eu comprei, inclusive, o que o senhor pediu. Eu não falei nada. E começam os conflitos. Isso é um grande sinal. Colocar objetos em locais estranhos, esquisitos. Esqueceu de colocar as coisas, doutora? Não, esquecer, até eu esqueço. Tá Vivemos certo. perdendo Então, a nossa chave. É verdade. É normal, então, doutora, para o idoso ter lapsos de memória? Sim. Quer dizer, isso é normal para todo mundo, então? Lapsos de memória. Com o envelhecimento fica um pouco mais latente. Ou seja, você demora um pouco mais para lembrar, mas lembra. Então você tem noção, puxa, você me falou, eu que tinha esquecido. A pessoa conseguiu depois raciocinar que o filho tinha falado, tinha feito, mas tinha esquecido, depois lembrou. Então nós temos essa latência. Demora um pouco mais para aprender? Demora, tem que repetir mais vezes? Tem que repetir mais vezes. Mas aprende. Por isso que idade não justifica não querer aprender a ler. Uma pessoa que nunca aprendeu a ler e quer aprender, vá, querido, vá em frente e aprenda. Mas aí a senhora está se referindo a uma outra coisa, eu imagino. O exercício mental, né? Quer dizer, é preciso... aprender por exemplo, sempre. Que tipo de exercício a senhora recomenda para o idoso? Ou recomenda o mental? Por exemplo, o idoso, ele deve... por exemplo, não só ficar na televisão, vendo a televisão que mostra tudo e a gente entende tudo, mas quem sabe se dedicar à leitura, a decorar. O que a senhora recomenda de exercício mental para o idoso? O mais variado possível de exercícios. Que exercício? Desde leitura, mas lembre, se você vai ler o livro e não conversa com ninguém, pois é. não adianta nada. Não, zero. Se você não tem com quem comentar, e você vai comentar. Então, aprender línguas diferentes, aprender línguas novas, isso faz aprender bem a memória. Uma habilidade diferente. Eu não sei costurar. A senhora não sabe costurar? Não sei fazer crochê. Está lá na minha... A senhora sabe fazer bolos, doutor? Sim. Sabe fazer bolos? Está lá na minha lista. Quando eu passar dos meus 60, aí eu vou começar a aprender a crochê, tá? A senhora é doceira, então, né? A senhora é doceira. Então, assim, aprender habilidades diferentes é interessante. Socialização é imprescindível também. Esses grupos de idosos, participar desses grupos de convivência, é bacana isso, doutora? Muito bom. A pessoa tem que se sentir bem naquele local. Eu não gosto do grupo de convivência. Aquele grupo eu não gosto. Procure outro, ou procure outra atividade. Lembrando, você não precisa ter atividade necessariamente em grupo de convivência de idoso. Você pode ter outras atividades com jovens, que seja. Eu posso lhe dar um exemplo meu? A senhora permite? Lógico. Eu participo de um grupo de convivência, euzinho aqui, eu participo de um grupo de convivência há exatamente 16 anos, numa banda de música. Eu estou numa banda de música e todos os músicos têm metade da minha idade. Quer dizer, e eu me sinto, não necessariamente, eu só estou endossando o que a senhora está dizendo, eu não necessariamente tive que
né, e ir para um grupo de convivência de idosos. Se eu quiser, eu vou. Que não tem nada errado com isso. Isso está legal. Mas, no meu caso, eu coloquei uma aptidão minha para me beneficiar, em termos de memória, de exercício, e os meus pares são todos jovens. Quer dizer, o meu grupo de convivência tem jovens. Exatamente. Mas aí, Humberto, cai de novo naquela questão do preconceito com a própria idade. Eu não vou pra lá porque isso é coisa pros porque jovens. eu já tenho 80. Eu não vou pra aquele lugar que só tem velho. Eu não vou me expor ridículo. Aquela velha que tá dançando. É velho que não quer ser velho, doutora, não quer admitir. Eu não quero estar com velhos porque eu não sou velho. Eles pensam assim, doutor? Tem muitos que pensam. Como é que a gente deve orientar uma pessoa dessa? A senhora orienta uma pessoa dessa? É complicado, né, doutor? É complicado, Beto, porque nós vamos ter que levar em consideração toda uma história de vida daquela pessoa. Sim. Aí o trabalho da psicologia. A psicóloga tem que trabalhar aí para tentar melhorar esse aspecto. Porque tem até vaidade no meio, né, doutora? Claro. Então, assim, eu tento descobrir na minha consulta, às vezes demora minha consulta justamente porque eu tento descobrir isso daí, o que está por trás, para eu poder estimular, porque mudança de hábito é difícil, né, Humberto? Você mudar um hábito de vida é difícil para a grande maioria. Então, uma pessoa que nunca ligou para o que tinha que fazer, agora, nos seus 80 anos, vem uma pessoa e diz, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não é bem assim, a gente tem que comer pelas beiradas para mostrar que vai ter benefício ela fazer aquilo. Que dentro do que ela quer para a vida dela, fazer o exercício é importante, alimentar de maneira mais adequada é importante, convivência social é importante. Manter também, entrando no que a gente estava falando, né, do envelhecimento ativo, manter uma vida, uma saúde espiritual é importante. Saúde espiritual. A senhora acha que frequentar, praticar uma religião, ter momentos de espiritualidade, uma ligação, seja em qualquer uma das denominações que nós temos por aí, é importante isso, o idoso ter uma conexão espiritual com o ser divino? Com certeza, que a gente chama de estar bem com o seu sagrado. Se você está bem com aquilo que você considera sagrado, você consegue manter a sua ligação, como você estava dizendo, isso vai ajudar na saúde como um todo. Isso é importante, sim. Não é apenas o ato de você ir automaticamente no culto, na missa, que seja. É você realmente estar conectado com ter essa conexão e que você pode manter em qualquer lugar, né? Com certeza. Fora da igreja, dentro da igreja, no meio da certeza. rua, no ônibus, em qualquer lugar, né, doutora? Com certeza. Isso é importantíssimo. Doutora, me diga uma coisa. Eu tenho tanta coisa para lhe perguntar. Mas, e tem um monte de gente aí participando, indagando. Eu queria lhe pedir uma coisa. Que a senhora fosse no Facebook e verificasse todas as manifestações que estão acontecendo agora. Eu acho que algumas a senhora pode até responder. Eu sei que a senhora é muito ocupada. Não, agora não. Depois. Tá na sua casa, tá tranquila, bom, ali, não, tranquila. pode deixar. Porque é muita gente que está fazendo isso. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Onde é que as pessoas podem lhe encontrar e fazer as perguntas que eu não lhe fiz? Porque eu sei que foram muitas as perguntas que eu não lhe fiz. Onde é que fica a sua clínica? Quando a senhora está lá no Getúlio Vargas? Uma coisa que eu quero lhe perguntar antes da senhora falar. Por que a senhora, diferentemente de tantos outros profissionais, a senhora foi para São Paulo, fez a residência de 3 anos e voltou? Eu fiquei curioso com isso. Por que a senhora fez isso? Quer dizer, vai ver, tinham só 4 geriatras em Manaus. Aí a senhora voltou, agora nós temos 5. Na verdade, quando eu voltei, só tinha uma. Só tinha uma? Só tinha Marília Lobo, o grande. Nós estamos de volta, houve aqui uma queda de energia, mas estamos aqui. E eu estava justamente perguntando à doutora Caroline, né, sobre por que ela voltou, né? Aí eu falei o seguinte, porque eu imagino que quando a senhora voltou para Manaus, que ela foi para São Paulo fazer residência, passou 3 anos, aí voltou para Manaus, aí eu imaginei que tivesse só 4 geriatras. Mas olha o que ela disse. Na época foi em 2014 que eu voltei, aí só tinha a Marília Lobo atuando, né? Então, em 2014 nós tínhamos uma geriatra em Manaus. Porque foi assim, tinha outro, aí foi embora, e ela focou.
E aí foi quando eu cheguei, em 2017 ou 2018, que chegou mais outros 2 colegas, né, que é um casal. E aí depois veio outra colega, que aí hoje completam os 5. Os 5. E você perguntou por que eu voltei. Sim. É muito uma questão realmente de realização pessoal, de voltar para o meu estado, saber que tem poucos geriatras. Eu acredito muito Isso na lhe nossa... motivou então também, né, doutora? Eu acredito muito na nossa especialidade, eu acredito no benefício que a gente traz para o idoso. E como eu acredito muito que nós podemos melhorar a vida desses idosos, eu vim realmente para tentar ajudar nisso daí. E dentro disso, formar geriatras. Quem sabe um dia a gente consiga fazer uma residência médica aqui e formar geriatras para a gente ter mais geriatras ajudando aí. A senhora, então, além de estar na sua clínica, a senhora está no Getúlio Vargas, no Sim. Hospital Getúlio Vargas, mas a senhora também está lecionando Isso. na academia, Sim. na Universidade Federal do Amazonas. Isso. Quer dizer, a senhora tem... E a sua disciplina na UFAM é geriatria? É, saúde do idoso. A saúde do idoso. Então a senhora está formando essa nova geração que a gente espera. Olha, eu espero. Há uma visão, né? ao menos, né? A gente está tentando. Que eles vão, já que não tem residência ainda, o reitor está vindo aqui comigo em março. E o reitor da UEA está vindo aqui comigo em fevereiro. Eu vou perguntar dos dois. Na UEA não tem saúde do idoso na Faculdade de Medicina. Não tem na UEA. Eu vou perguntar do Dr. Kleinaldo, que ele virá, ele está escalado para vir aqui agora, no início de fevereiro. E para o nosso querido reitor Silvio Puga, eu vou perguntar por que não tem residência. Não é isso? A residência médica, ela está muito mais relacionada do HGV do que da UFAM em si. O Kleinaldo ainda consegue. É porque ele é vinculado a um serviço. Então, é mais aos hospitais mesmo que ele está vinculado. Mas a UEA não tem a disciplina. A disciplina não tem. Eu já tenho uma pergunta para fazer para o Dr. Kleinaldo. Eu já tenho uma pergunta para fazer para ele. Qual é o local, o seu endereço para as pessoas fazerem as perguntas que eu não fiz? Eu atendo no Instituto CNC, nós estamos localizados no edifício Sky Platino, que fica na Teomário Pinto, antiga Darcy Vargas, a continuação. Pinto da Costa. É, a continuação. Foi meu amigo, sabia, doutor? Foi meu amigo. Legal. Ele era dermatologista. Não é isso? Isso. Foi meu amigo, doutor Teomário. Adorava jazz. Adorava uma noitada. Me diga uma coisa, onde é que fica mesmo o edifício? Tá vendo? Eu divaguei agora. Tudo bem. Eu divaguei. Vá, então, essa avenida é a continuação da Darcy Vargas, que passa da Constantino, vai indo para o Dom Pedro. Aí passa por aquele edifício elevado. Sky Platino. Fica à direita, não é? Sim. De quem vai? Antes da Bola das Letras? Antes da Bola das Letras. Antes da Bola das Letras, tá vendo? Eu sei onde a senhora está. Atendemos lá. Nós somos uma equipe multidisciplinar, não só sou eu, nós temos o psicólogo. A senhora quer falar um telefone, doutor, aqui? Posso deixar, nós somos o 3343-4366. 3343-4366. Ou 98217 Calma, agora eu vou falar. Devagar. 98217 7718. 7718. A minha memória tá boa. A minha memória tá legal. Excelente. Doutora Caroline Rodrigues, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-la. Foi um prazer entrevistá-la. Entendeu? Eu francamente, a senhora sai dessa entrevista e deixa um idoso, um jornalista idoso, com uma pegada de segurança bem maior, porque é realmente confortante saber que a gente tinha uma, agora a gente tem 5. E nós precisamos, minha gente, vocês que fazem parte dessa classe privilegiada, que eu considero, até porque a maioria é avô, e eu, por ser avô, eu me sinto assim um ser abençoado, sortudo. Então eu acho o seguinte, que nós devemos sim. Ela disse uma coisa muito importante para mim, e para vocês, que eu sei que para vocês também. Primeiro a gente vai no geriatra. O primeiro contato é ela, é com a doutora Caroline Rodrigues. Depois ela diz pra gente, olha, é isso, doutora? Ela diz, ei, Humberto, te acalma aí. Agora tu vais ali, acolá, entenderam?
É isso que a gente tem que fazer, gente. Tá bom? E nada de ir lá na drogaria e comprar aqueles multivitamínicos. Sabe, eles me amedrontam. E se você for na drogaria comprar multivitamínicos, é porque você falou com ela antes. Tá combinado isso, doutora? Tá combinado. É isso? Doutora, muito obrigado. Obrigada aí também pela atenção de todos. Estamos aí, tem o Instagram que ficou. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito bacana. Gostou? Os jovens fazem isso, né? Sentiu isso? Sentiu? Eu sou velho, eu não faço. Ok, gente. Até amanhã. Amanhã, doutor? Que a gente está aqui todo dia, às 2 horas da tarde. A senhora foi a minha convidada de número 500 e, Paulo? Acho que é 5, né? Bem, 505 ou 506, tá? A senhora foi. Pode deixar. Mas amanhã nós temos aqui, para conversar com a gente na Quinta Cultural, o poeta e músico muito conhecido, é a primeira vez que eu vou entrevistá-lo, Celdo Braga. O Celdo vem aqui para falar da sua vida, de quando ele veio lá de Tabatinga, formado por um grupo chamado Raízes Caboclas. Lembra, doutor? O Raízes Caboclas, que não existe mais, mas ele foi o que o trouxe para Manaus, trazendo a verdadeira música do interior. E isso foi um divisor de águas na cultura musical da nossa cidade. É esse camarada que vai conversar comigo amanhã, o Celdo Braga. Conto com a sua companhia da mesma forma que você prestigiou essa entrevista que me fez tão bem, e a muita gente, com a doutora Caroline Rodrigues. Até amanhã, gente. Ei, idosos, peguem leve, tá? De leve.